Vamos testar aqui. O botão está acionado, ó. Então os LEDs estão ligados. Se eu desaciono, os LEDs param. Agora, no código, o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui a estrutura, uma das estruturas condicionais, tá? Uma das, não é só essa que existe, a gente vai ver mais delas no decorrer. Então, a primeira que eu vou usar é a if else. Então, a estrutura dela fica assim, ó. If else. Como que funciona esse comando? If é se e else é se não. Então, if, quando fala assim, se ele vai testar o que está dentro desse parênteses aqui, ó. Se o que tiver dentro desse parênteses aqui for verdade, ele executa o que está entre essas chaves. Se não for verdade, ele pula para depois, para os comandos que estão depois do else. Tá vendo? Então, só vai ser executado o que está dentro do if se o que está entre parênteses aqui for verdade. Se não for, ele pula para o else. O que a gente precisa testar aqui? Testar se o botão está apertado, né? Se o botão estiver apertado, acione os LEDs. Se não, deixe os LEDs apagados. Quando esse botão aqui tá pressionado, ele manda para essa entrada 2 aqui o nível de 5 volts. Se ele não está acionado, ele manda o nível de 0, de acordo com aquela configuração do resistor pull down que a gente acabou de ver. Então, olha o que eu vou escrever aqui, olha. Para eu ler o que está acontecendo nessa porta aqui, eu preciso usar o comando digital write, né, escrever, eu tenho que ter esse comando read aqui de ler. Então, eu vou ler aqui qual porta 2. E vou comparar se essa leitura foi alta ou não. Se ela foi alta, quer dizer que está chegando a 5 volts. Se não foi, quer dizer que está chegando 0. Então, eu vou comparar aqui, olha. Se digital read 2 igual, a gente tem uma diferença aqui. Quando você coloca um igual só, você está fazendo um comando de atribuição. Que comando de atribuição? Quando você faz assim, por exemplo, olha, x igual a 2, você está atribuindo o valor de 2 a x. Quer dizer que o valor de x vai ser 2. Se você coloca assim, olha, x igual a 2, você está fazendo um comando de comparação. Você está comparando se o valor que está em x é igual a 2, tá certo? Então, por isso que aqui em cima eu vou precisar colocar igual. Olha aqui, ó. Então, vou ler isso aqui e vou comparar se isso é nível alto. Se isso for nível alto, eu tenho que executar um comando. Qual o comando que é? Esse aqui que a gente fez antes, né? Vou colocar ele aqui, então, dentro do if. Agora, se não, eu preciso que todo mundo fique desligado. O que eu posso fazer aqui, então? Vou desligar todo mundo. 3, 5 e 6. Então, se tiver o botão acionado, executa o que está aqui dentro. Se não tiver, desliga todo mundo. Só faltou um detalhe aqui. Qual detalhe que é? Eu preciso definir aqui, ó, que esse pino 2 que eu estou usando ali, vou colocar aqui, ó, pino 2 vai ser o que ali? Input. Não está entrando informação nele, vou colocar aqui como sendo input. Vamos testar aqui. O botão está acionado, ó. Então os LEDs estão ligados. Se eu desaciono, os LEDs param. Vou ligar, os LEDs começam a dançar lá. Se eu desligo, os LEDs param.
Beleza? Dúvida nesse código aí, gente? A função analog write, ela vai fazer exatamente o que a digital write faz, tá? Porém, ela vai trabalhar com valores que vão de 0 a 255. Vamos fazer esses LEDs aqui aumentarem o brilho de meio e meio segundo. Eu quero que eles comecem aqui desligados e vão aumentando o brilho de meio e meio segundo. Existe uma forma bem mais fácil de fazer do que essa que eu vou fazer agora aqui, tá? Mas eu vou passar essa aqui primeiro, porque a gente está nos primeiros programas. Depois eu vou passar a função for para vocês, que é um laço de repetição. Vocês vão ver que existe uma forma mais simples de fazer. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou usar a função analog write. Essa função analog write, ela vai de 0 a 255. Quer dizer o quê? Que quando tiver em 0, ele manda a saída para 0. Quando tiver em 255, ele manda para 5 volts. Então, analog write, eu vou colocar aqui pino 3. Vou mandar aqui todo mundo colocar um mesmo. Tá? Então, todos aqui eu vou escrever com valor 1. Então, o pino 5, também o pino 6. Aqui já estamos usando o PWM, tá? Agora eu vou usar aqui um delay de meio segundo e vou aumentar esse valor aqui que coloquei de 1 com um valor de 10. Vou aumentar de novo. Vou colocar aqui agora um valor 50. Colocando valores aleatórios, tá? Vou aumentar aqui de novo, então, para 70. Até chegar em 255. Tá? Bora. Vou colocar 100. Vou colocar aqui 130. Vou pular aqui agora para 160. E agora para 200. 220. E por último, 255. É o último aumento. Em cada momento desse aí, ele vai enviar um sinal PWM de acordo com esses valores que eu coloquei aqui de forma aleatória. Então vamos ver aqui o que acontece. Eles estão aumentando o brilho de forma gradativa, tá vendo lá? Coloquei poucos valores de variação e a gente conseguiu ver aí ele indo de 0 até um valor máximo. A gente está colocando aqui luminosidade, mas isso poderia ser também a velocidade de um motor de corrente contínua. Tá? Se você aplica esse sinal PWM ao motor de corrente contínua, você vai ver a velocidade desse motor aumentando e diminuindo. A velocidade dele vai variar de acordo com o nível de tensão. Beleza? Essa função analog write quer dizer que ele está escrevendo na saída, que agora eu estou considerando ela PWM, né? Um valor que varia aqui de 0 a 255. Dúvidas aqui nesse código, gente? Se você usa o laço de repetição for, você vai conseguir fazer isso de forma automática. Primeiro a gente precisa declarar uma variável. Estou declarando ela aqui como uma variável inteira. E essa declaração aqui quer dizer, primeiro, o tamanho da variável, tá? Ou seja, quanto de memória que essa variável vai armazenar e o tipo dela. Nesse caso, inteiro quer dizer que ela só recebe valores inteiros, que variam de forma inteira. 1, 2, 3, 4 e assim vai. Se eu quisesse uma variável que tivesse valores picados, eu teria que usar a variável do tipo float, por exemplo, ou double. Então aqui eu vou usar um laço que é chamado de comando de repetição, tá? Um laço de repetição for. É que eu não colocar assim, ó, analog write, porta 2,
Vou colocar aqui um delay. Delay aqui de 1 segundo, só para dar para a gente ver melhor. Espera aí que vai demorar demais para ver o LED começar a acender. Eu diminuir isso aqui, vou colocar aqui 200 e vou colocar aqui, ó, I igual a I mais 10. Só para ele pular de 10 em 10, para ficar mais fácil de ver. Vamos entender aqui o que está acontecendo. Primeiro, eu declarei essa variável inteira aí e inicializei ela igual a zero. Então, quer dizer que essa variável i é do tipo inteiro e ela pode armazenar vários valores aqui que podem variar. Esse for aqui, o que ele faz? Esse for é para, né? Para i igual a 1 até i menor que 255, incremente de 10 em 10. I igual a i mais 10 quer dizer que ele pega o valor anterior de i, acrescenta 10 e atualiza. Né? Imagina que i aqui é igual a 1. Aí, 1 mais 10 é 10. E agora vai ser quanto? 11 mais 10, 21. Volta aqui, 21. 21 mais 10, 31. E assim vai, de 10 em 10. Quer dizer, olha, que i começa em 1 e vai até 254, porque aqui é menor, né? E cada vez aqui ele incrementa 10. Quer dizer, então, que ele vai rodar essa estrutura que está dentro do for, e toda vez que ela fazer um ciclo, ela atualiza o valor de i aqui, tá vendo? Olha. Então, i começa com 1, depois i, aí gira, né? Aí ele volta para 11, depois 21, depois 31, depois 41, e assim vai fazendo com delay aqui de 0,2 segundos para cada atualização. Ele fica girando isso aqui até terminar esse valor. Quando termina, ele sai do for e executa o que está do lado de fora. Como aqui não tem nada, ele volta para dentro do for de novo, né? E fica executando isso aqui de forma infinita. Só para a gente conseguir ver que ele saiu do for, vou colocar aqui no digital write. Quando ele sair aqui, ele deixa todos os três ligados. Vou colocar aqui um delay durante, por exemplo, ó, 5 segundos. Vamos dar um play aqui para ver. Eles ficam acesos durante 5 segundos e depois desligam, tá vendo? Então, galera, é isso aí. Beleza? Alguma dúvida, gente? Aí?